Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Concurseiro da NASA, seu dia a dia. Então não saia daí. Bem pessoal, na aula passada a gente falou sobre as equações do primeiro grau. Nós falamos sobre a importância de você interpretar, por exemplo, a referência, a fórmula de referência de uma equação do primeiro grau, que é a fórmula ax mais b igual a zero. Então essa fórmula aqui é a nossa fórmula de referência. Todas as equações que nós venhamos ter, como essas que foram listadas, 3x mais 8, x menos 2 igual a 6x mais 1, ou até mesmo essa aqui, 2y menos 2, todas elas devem obrigatoriamente seguir esse padrão estabelecido pelo modelo de referência, ax mais b igual a zero. Então, se você souber que todas as equações do primeiro grau elas seguem esse padrão, fica fácil de você resolver qualquer situação problema. Primeiramente, eu vou aqui mostrar para vocês o que significa esses termos, como eles são exemplificados ou representados, melhor dizendo, os símbolos que estão antes e depois da igualdade. Então, os termos que ficam antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. Tá? E eu já vou deixando aqui bem claro para vocês isso aqui, porque nós iremos resolver situações em que vou utilizar o termo representativo, primeiro membro, segundo membro. Então você precisa saber dessas informações. Então o primeiro membro ele sempre estará antes da igualdade e o segundo membro sempre estará depois da igualdade. Agora a gente vai resolver problemas que envolvem cálculos matemáticos, envolvem equações do primeiro grau. Primeiramente, vamos analisar novamente a nossa fórmula de referência, que é o ax mais b igual a zero. Essa é a nossa fórmula de referência. Então, nós vamos buscar trabalhar com esse modelo, tentar transformar as nossas equações no modelo de referência. Então, vamos lá. Aqui de cara, eu tenho aqui uma sentença matemática, que é 5x mais 2 igual a 13. Primeiramente, vamos identificar se nessa equação nós temos uma variável. Sim, nós temos uma variável, a variável x. Agora vamos analisar e perceber que esta variável x não apresenta nenhum expoente. Olha só, visivelmente não se vê, não conseguimos identificar a presença de um expoente. Porém, subtende-se, está implícito aqui o expoente 1. Então, esta equação é uma equação do primeiro grau. Então, vamos agora resolver esse problema. Primeiramente, para que eu possa resolver o problema, eu preciso lembrar da minha fórmula de referência, ax mais b igual a zero. Ou seja, eu tenho que converter todos os valores ao primeiro membro, a fim de que eu consiga igualar a minha equação a um resultado final, um resultado como este aqui. Então, vamos lá. 5x mais 2 igual a 13. Como resolver essa equação? Para que a gente transforme essa equação na nossa fórmula de referência, eu preciso trazer o numeral 13 para o primeiro membro. Lembra lá que eu falei primeiro, segundo? Pois é. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever a equação 5x mais 2. Observe que o 13, eu vou mandar ele para o primeiro membro, vou mandar ele para antes da igualdade, só que ele vai para antes da igualdade com o sinal trocado. Ele é um número positivo, ele é mais 13, só que ele vai para o primeiro membro, menos 13. Feito isto, quem ficou no lugar do 13? Ninguém. Então, vou colocar aqui o zero. Então, vamos agora calcular esses números que sobraram. 5x, agora eu tenho mais 2 menos 13. Como resolver? Muito simples. Nós temos aqui uma operação que envolve números naturais com sinais diferentes. Aqui eu tenho mais 2 e aqui eu tenho menos 13. Portanto, neste caso, eu vou subtrair esses dois termos e vou conservar o sinal do maior valor. Então, vamos lá. 13 menos 2 vai ser 11. E qual é o sinal do maior valor? É o do número 2 ou do número 13? É do número 13. Numericamente, 13 é maior que 2. Então, vai ficar o sinal negativo do 13 aqui, menos 11, igual a zero. Observe, agora a gente conseguiu chegar no nosso modelo de referência.
ax mais b igual a zero. E agora é só calcular o valor de x. Para que eu possa calcular o valor de x, eu vou isolar o x no primeiro membro. Mas, antes de isolar, eu vou mandar primeiro o termo b, que está separado, né, para o segundo membro. Observe que, na tentativa de mandar para o segundo membro, o menos 11 ele também vai ter o seu sinal trocado. Se ele era menos 11, após eu mandar para o segundo membro, ele passa a ser mais 11, ou 11 positivo. E agora, isolando o x, note que entre o 5 e o x existe uma multiplicação. Então, eu vou mandar também ele depois da igualdade, só que, para mandar ele para depois da igualdade, eu tenho que trabalhar novamente com o mesmo princípio e raciocínio aqui do 11. Eu tenho que inverter o seu sinal, a sua operação matemática. E qual é a operação inversa da multiplicação? Muito bem, a divisão. Então, a divisão. Neste caso, o 5 se tornará um divisor, tá certo? Então, encontramos o valor de x. X igual a 11 sobre 5. Segredo para resolver problemas de equação do primeiro grau? Primeiramente, transforma a tua equação na fórmula de referência ax mais b igual a zero. Depois, busque isolar o valor de x até o momento que você encontre o valor dele. Todos os valores que não possuem variável devem estar no segundo membro. Agora vamos para o segundo exemplo. 2x mais 6 igual a 6x mais 1. Olha só essa equação, pessoal. E essa equação, pessoal, é uma equação que muitas pessoas, por exemplo, quando vão calcular, tem um certo trabalho, né? Por que tem esse certo trabalho? Porque não consegue compreender que toda equação ou toda sentença matemática ela segue um modelo. E o nosso modelo, nesse caso, pessoal, é o nosso termo aqui, ó, a nossa fórmula de referência, ax mais b igual a zero. Então, vamos lá. Vou trazer todos os termos para antes da igualdade, para o primeiro membro, e igualar essa equação a zero. Então, vamos lá. 2x mais 6. Observe, depois da igualdade, eu tenho x mais 1. Eu tenho que trazer ele para o primeiro membro. Só que todos esses termos vão vir para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, ó, se eu tenho x positivo, ele vai vir para o primeiro membro, menos x. Se eu tenho mais 1, ele vai vir para o primeiro membro, menos 1. E aí eu igualo a zero para seguir o nosso modelo de referência. Agora vamos calcular termos semelhantes com semelhantes, né? Semelhante com semelhante. 2x menos x, eu vou ter x. E aqui, ó, novamente, a mesma regra, o mesmo princípio que se aplicou aqui entre o 2 e o 13. Dois números, né, que têm sinais diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior valor. Neste caso, eu tenho 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Só que o sinal do maior valor é o sinal positivo do número 6. Então, ó, ficou 5x, x mais 5, né, igual a 0. Essa aqui é a nossa equação que segue o nosso modelo de referência. Não podemos tirar isso de vista, porque isso vai nos ajudar na hora de resolver um problema de equação do primeiro grau. Agora, feito isto, eu vou buscar descobrir o valor do x, que é a nossa variável. Então, como é que eu faço? Eu preciso, primeiramente, isolar o valor de x e o valor que não possui variável, no caso, um termo independente, o numeral 5, ele vai para o segundo membro. Só que, novamente, a regra se aplica. Ele vai para o segundo membro, só que com o sinal trocado. Ele era mais 5, agora ele fica menos 5. Então, x nessa equação vai equivaler a menos 5. Então, observe. Se eu coloco aqui ó, o menos 5 no lugar desse x e faço o cálculo, eu vou obter exatamente o numeral 0. Menos 5 mais 5. Sinais diferentes, eu vou sempre subtrair. 5 menos 5 é 0. Então, pessoal, veja que não é difícil compreender uma equação do primeiro grau seguindo a fórmula de referência x mais b igual a 0. Então, se você gostou dessa dica, por favor, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like para que a gente possa trazer mais conteúdo e mais informação para vocês. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai montar o gráfico da equação do primeiro grau. Não perca, não saia daí. Até mais. Tchau!